Oi gente, aqui é a Ajuda 10 Crochê e no tutorial de hoje vamos produzir uma bolsa de crochê em barbante, a Bolsa Bela. É um passo a passo super fácil, completo e totalmente gratuito para você. Se você puder me ajudar, já deixa aqui o seu like e compartilha bastante esse vídeo. Aqui embaixo a bolsa ficou com 37 centímetros de comprimento, aqui em cima aproximadamente 27 centímetros, de altura aqui no meio até a base 25 centímetros. Vou utilizar o fio Barroco 6, esse é o novelo que vem com 400 gramas, 452 metros e essa é a cor 7389 rapadura. Esse aqui é o novelo antes de começar a peça. E esse daqui é o novelo depois que eu terminei a bolsa, sobrou bem pouquinho. Agulha 3,5, duas argolas articuladas de 3 centímetros, fecho carteiro, esse daqui tem 15 centímetros por 2,5 e alça regulável de couro sintético. Gente, tudo bem? Antes de começar a aula, eu vim aqui te dar um recado para te dizer que todas essas aulas agora estão disponíveis avulsas por R$ 14,97 e alguns combos com desconto. Todas as aulas são na plataforma Hotmart, o acesso é vitalício e o suporte é comigo durante 6 meses. O link para você saber mais está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora bora para a aula. Vamos começar com uma laçada inicial e 21 correntinhas. correntes e o cordão ficou com 12 centímetros e meio. A primeira carreira será trabalhada aqui no nosso cordão de correntes, pulando a última que a gente fez e trabalhando aqui na penúltima. E nós vamos fazer pontos baixos. Se eu fiz 21 correntes e pulei a última aqui para começar a carreira, então são 20 pontos até o final. Completei a primeira carreira com 20 pontos baixos. No final, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho. A corrente eu pulo, sempre vamos pular a corrente, ok? Venho no primeiro ponto e sigo trabalhando pontos baixos normalmente. Vinte pontos até o final. Terminando aí a segunda carreira com 20 pontos baixos. No final, faço a corrente para virar. Carreira 3, a corrente pulo, vamos sempre pular. Venho no primeiro ponto normalmente e sigo trabalhando pontos baixos. Vamos fazer aqui um trabalho de ponto baixo vai e vem, mantendo 20 pontos em cada carreira. No final da carreira, você vai fazer a corrente para virar o trabalho e essa corrente a gente pula quando inicia a carreira seguinte. Ela não conta como um ponto, igual eu mostrei aqui. Eu vou fazer 38 carreiras ao todo. Completei as 38 carreiras aqui da base. A base está com 23 centímetros por 14. E aqui para contar as carreiras é muito simples, porque ao trabalhar ponto baixo vai e vem, fica essa espécie de linha divisória aqui que marca duas carreiras. Então eu tenho duas carreiras aqui, duas carreiras aqui, duas carreiras aqui e assim por diante. A gente pode vir contando de 2 em 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 e 38. Vamos agora fazer um trabalho rodeando a nossa peça. Então, quando terminar aqui o último ponto, vamos fazer uma corrente e nesse mesmo lugar eu vou fazer outro ponto baixo, fazendo aqui uma quina. Essa é a nossa primeira quina. E eu vou colocar um marcador na corrente. Um marcador na corrente.
Agora vamos fazer pontos aqui. E aonde serão esses pontos? Primeiro, observa a linha divisória, exatamente a linha que a gente identificou para fazer a contagem das carreiras. Se você vir seguindo essa linha, no final dela você tem essa laçada aqui. Se você levantar a peça, você vê que tem outra laçada para trás. Eu vou entrar com a agulha pegando exatamente essas duas laçadas. Só essas duas, repara que vai ficar uma terceira laçada aqui para baixo. Tudo bem? Vamos pegar só essas duas aqui. Outro exemplo aqui no meio. Vem seguindo a linha divisória. Chegou aqui no final, eu tenho essa laçada. Levanto, eu vejo que tenho outra ali na direção dela para trás. Vou entrar com a agulha exatamente aqui, deixando uma laçada aqui para baixo, ok? Entre essas linhas divisórias, a gente tem essa linha, essa fileira aqui, com essas laçadas que estão deitadinhas aqui, ó. Essas laçadas aqui, que eu costumo chamar de gominhos, esses gominhos aqui, tá vendo? Aqui no final, entre essa penúltima e a última, eu vou entrar. Vem seguindo aqui essa fileira. No final, entre a penúltima e a última, eu vou entrar. Desse lado, vamos fazer 36 pontos, depois da quina. E o primeiro ponto tá aqui na direção da linha divisória, e a gente pega aqui no final essas duas laçadas. Para fazer ponto baixo, vamos rodear com ponto baixo. O segundo ponto está na direção dessa linha, desses gominhos, que a gente entra entre o penúltimo e o último, bem aqui. E aí, repete. O terceiro está na direção da linha divisória. Aqui no final, eu pego essa e essa aqui de trás. Duas laçadas. Depois, na direção aqui desses gominhos, entre o penúltimo e o último, eu entro. Eu já fiz aqui 4 pontos, depois da quina, são 36. Eu fiz aqui 35 pontos, falta só o último. Ele tá na direção dessa última fileira de gominho. Aqui no final, entre o penúltimo e o último, eu entro para fazer o ponto 36 pontos baixos ao todo. Agora a gente vai trabalhar aqui. E aqui nada mais é que o nosso cordão de corrente. Temos aqui a quantidade de pontos que trabalhamos na peça esse tempo todo, são 20 pontos. E a gente vai entrar com a agulha assim, em cada um deles. E aqui a gente vai fazer a quina, e essa quina vai ser no primeiro ponto desse lado, que é bem esse daqui, ó, nesse primeiro ponto aqui. E como que a gente faz a quina? A gente faz um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo no mesmo lugar. Essa é a nossa quina. Agora, eu vou trabalhar 18 pontos baixos até chegar aqui para fazer a outra quina. É só seguir normalmente. Fiz os 18 pontos baixos depois da quina. Então, aqui nesse último ponto, eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo no mesmo lugar. A nossa outra quina. Agora, vamos trabalhar desse lado. E aqui é a mesma quantidade de pontos que eu fiz aqui, que foram 36. E aonde faremos os pontos? Observa a linha divisória. Aqui no final dela, eu vou entrar. Vem seguindo a linha divisória, no final dela, eu vou entrar. E o outro local de ponto é seguindo a fileira de gominhos, dessas laçadas aqui. Aqui no final, entre o penúltimo e o último, eu vou entrar. Vem seguindo, aqui no final, entre o penúltimo e o último, eu vou entrar. O primeiro ponto, inclusive, é na fileira de gominho. Aqui tá a fileira de gominho, aqui no final, entre o penúltimo e o último, eu vou entrar para fazer o primeiro ponto dos 36. O segundo é na direção da linha divisória. Aqui no final dela, eu entro.
O terceiro é na direção dos gominhos. Aqui no final, entre o penúltimo e o último, eu entro. Depois, na direção da linha divisória, aqui no final, eu entro. Então, depois da quina, já fiz 4 pontos. Vou seguir fazendo, são 36. Fiz aqui os 36 pontos e o ponto 36 vai ser na direção da última linha divisória. Aqui do lado, que é na direção dessa fileira de gominho, é o ponto de quina dessa quina aqui, certo? E vai ser feito no mesmo lugar desse primeiro ponto desse lado aqui. Eu vou fazer aqui um ponto baixo. Como que a gente fez as quinas? Um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo, certo? Aqui, a corrente vai ser o arremate. Finalizamos, então, a nossa base com 24 centímetros e meio de comprimento por 14,5 de largura. E a partir do marcador que eu coloquei na corrente até esse último ponto aqui, fizemos 99 pontos. E ao todo, na base, temos agora 119 pontos, juntando esses pontos desse lado. Quando a gente fizer o arremate aqui, ficaremos com 120. 120 pontos vai ser no final, com a base toda pronta. Vamos então fazer o nosso fechamento. Eu vou entrar com a agulha de trás para frente no topo desse primeiro ponto. Essa laçada eu coloco na agulha e puxo para trás. Agora, eu vou entrar com a minha agulha nessa laçada que eu trouxe para trás, pegando só uma. Porque nessa primeira carreira, agora que já vai ser a subida, eu vou trabalhar com pontos baixos na laçada de trás. Então, eu pego aqui só uma laçada, volto a agulha para cá e puxo o fio do novelo para ajustar. Assim. Ajustou, laço o fio e traz e faz o primeiro ponto da primeira carreira de subida. Aqui eu já vou tirar o marcador de onde ele estava. Nessa carreira inteira, a gente vai trabalhar só na laçada de trás. Então, aqui está o ponto, eu vou pegar só a de trás. Aqui na primeira carreira inteira. E vamos trabalhar com pontos baixos em X, que é um pouquinho diferente do ponto baixo normal, a forma de fazer é um pouquinho diferente, e é bem usado no amigurumi. Vamos aqui para o segundo ponto. Eu venho na laçada de trás. E na hora de laçar o fio, quando a gente faz o ponto baixo normal, o movimento da agulha é qual? Passo a agulha aqui por baixo do fio e aí por cima eu engancho. Esse é o movimento normal. E daí trago ele para frente. Certo? Para fazer o ponto em X, eu simplesmente engancho por cima. Apenas esse movimento aqui. Entro com a agulha e já passo ela direto por cima do fio, trazendo para frente. Quando a gente faz isso, o fio vem um pouco torcido aqui para frente. Dá uma olhadinha de perto que você vê que ele vem torcidinho. E daí eu fecho ponto baixo, normalmente. Vamos para o próximo. Entro aqui na laçada de trás. E para fazer o ponto baixo, ao invés de fazer um movimento padrão, que é esse aqui, eu simplesmente engancho a agulha por cima direto e trago o fio para frente. Para fazer o ponto baixo. Quando a gente faz dessa forma, o ponto fica com esse formato de X aqui que a gente já consegue ver mais. Quando terminar a peça, a gente vê ainda melhor. Fica bem bonito. Aqui eu vou dar a volta completa desse jeito. São 120 pontos baixos no total. Eu dei a volta completa, vou fazer aqui o último ponto, o ponto 120. E aqui na subida a gente não encerra carreiras, a gente simplesmente segue. Vamos trabalhar em espiral, tudo bem? Sem fazer fechamento de carreira. Então, terminou aqui, eu já venho no primeiro ponto
vai iniciar a segunda carreira. Direto. Eu fiz 3 pontos já e eu vou colocar um marcador aqui na direção do primeiro ponto. Esse marcador é só para a gente saber que toda vez que a gente der a volta completa e passar no marcador, estamos iniciando uma nova carreira. Tudo bem? Então deixa ele aqui e segue seu trabalho normalmente. Então aqui eu vou só seguir. Agora a gente trabalha pegando o ponto normalmente, não só a laçada de trás, mas fazendo ainda o ponto em X. Entro no ponto e engancho direto aqui por cima, trazendo ele para frente para fazer o ponto baixo em X. Aqui são 120 pontos por carreira, mas não precisa contar porque é um trabalho em espiral, você se baseia aqui somente pelo marcador. Então agora eu vou só seguir desse jeito para subir a bolsa. Lembra que quando der a volta completa e chegar aqui, só continua, só emenda, tudo bem? Direto, exatamente como a gente fez aqui da primeira carreira para a segunda. Eu vou fazer ao todo 44 carreiras de subida. Completei aqui as 44 carreiras de subida. Olha o efeito do ponto em X, fica bem bonito, né? E agora eu vou tirar a medida com a base dobrada assim para a gente ver a altura. Quase 26 centímetros de altura, por isso que eu parei com 44 carreiras. Se você quiser uma bolsa mais alta, você segue, vai subindo mais um pouco de carreiras. E aqui eu já vou encerrar. Olha aqui a posição do marcador e repara que eu fiz mais pontos para chegar aqui na direção do meio da lateral. Bem aqui no meio da lateral vai ser aonde eu vou encerrar. Por isso, eu fiz um pouco mais de pontos depois que passei da direção ali do marcador. Aqui a gente pode cortar o fio, puxar tudo. Para arrematar, eu vou pular o ponto seguinte e entrar no outro. E daí eu volto para dentro do último ponto. Assim. E aí depois eu arremato esse fio aqui. Vou tirar o marcador. E agora vamos fazer o bolso. Vai ser muito parecido com a base. Começo aqui com uma laçada inicial e 21 correntinhas. Volto trabalhando no cordão de correntes, pulando só a última corrente e vindo aqui na penúltima. São 20 pontos baixos até o final. Completei a primeira carreira com 20 pontos baixos. No final, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho. E aqui, igual foi na base, vamos fazer um trabalho de ponto baixo vai e vem, mantendo 20 pontos por carreira, fazendo uma corrente no final, mas essa corrente a gente sempre pula quando inicia a carreira seguinte. Ao todo, serão 18 carreiras para fazer o bolso. Completei as 18 carreiras do bolso, ele está com 14 centímetros por 11. Se você quiser um bolso mais largo, você vai fazer mais correntes no início, tudo bem? Eu fiz 21, trabalhando com 20 pontos, você faz mais. Faz 26, 30, tanto faz. A quantidade de correntes vai fazendo de acordo com o tamanho que você quer, ok? Agora já podemos prender lá na nossa bolsa. Primeiro eu ajeito aqui a peça bem certinha para eu poder dobrar ao meio. Vou colocar o bolso aqui e medindo, eu tenho 39 centímetros, então como que eu vou separar? Serão 12,5, 12 centímetros e meio para um lado, os 14 do bolso e mais 12,5 para o outro lado. Vai ser bem aqui que eu vou costurar o meu bolso. Então, aqui eu vou fazer uma corrente, deixar um pouco de fio e cortar. Pode puxar tudo, passo na agulha de tapeceiro para fazer essa costura.
E vai ser uma costura bem simples, ok? Eu venho aqui entrando no final do bolso, levo a agulha para dentro da bolsa e depois eu volto. Uma costura bem padrão, segurando direitinho aqui o bolso no lugar dele para não escapar. E vou dar a volta completa até chegar ali do outro lado. Terminei de costurar o bolso, já arrematei e agora vou prender o fecho carteiro, bem centralizado aqui no bolso. Eu vou costurar utilizando a linha Zita aqui na agulha e depois eu vou finalizar com o próprio barbante para ficar com um acabamento mais bonitinho. Pronto, costurei o botão e já arrematei todos os fios. Agora é só finalizar com as alças. E pronto! Finalizamos assim mais uma bolsa de crochê em barbante aqui no canal. Eu espero muito que você tenha gostado do modelinho novo. A gente se vê no próximo vídeo, tudo bem? Beijo, tchau!